Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio do Movecast. Simplesmente um podcast voltado para o movimento e para a tua saúde. E hoje dando sequência aí, né, as grandes pessoas que têm passado por aqui, colaborado com a gente, pessoas da área de saúde, pessoas que têm feito diferença na vida de outras pessoas. A gente escolheu agora um caminho de trazer alguns amigos médicos para estarem fazendo o podcast com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é coração e movimento. E para isso, estou recebendo aqui meu amigo hoje, Filipe, cardiologista, meu cardiologista e também meu cliente na fisioterapia. A ideia aqui é estar sempre trazendo amigos, né, para que a gente possa aí estar oferecendo o melhor para vocês. Filipe, fica à vontade para se apresentar aí. Primeiro agradecer, Rodrigo, ao convite. É sempre uma honra estar vindo aqui, participar e de alguma forma contribuir, aprender com vocês. A gente aprende muito, né? A gente que gosta dessa parte do exercício, do dia a dia, a importância. Então é uma honra vir aqui bater esse bate-papo, trocar umas ideias, poder contribuir com o público em casa. Então agradeço aí novamente o convite. Demorou, mas chegou a hora, né? Então, Filipe, assim, cara, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque eu acho que, não sei se talvez seja uma desinformação ou se realmente é pouco cobrado, né? Mas eu venho lá de trás de uma cultura que a gente tinha que fazer o exercício físico, né? O correto era com atestado do cardiologista, né? E a gente vê tantos eventos acontecendo e coisas que talvez pudessem ser evitadas. E eu acho que talvez o principal objetivo nosso aqui hoje, cara, é orientar as pessoas de que sem coração o cara não vive, né? Então é legal a gente cuidar dele e ter muita atenção para ele, porque ele sofre um estresse como qualquer outro órgão nosso. E esse estresse precisa ser medido, né? E a gente, para medir esse estresse, o quanto que esse coração suporta de fazer de esforço, a gente tem alguns exames, né, que são necessários e que às vezes, o cara fala assim, para emagrecer você tem que correr, para você melhorar sua condição cardiovascular você tem que correr, mas para você correr existe uma bomba ali que tem uma capacidade e não é simplesmente correr, existem intensidades, né, existem condições para esse coração trabalhar. Fala um pouco mais, cara, sobre o que é a pré-participação, né, os exames que são necessários e um pouquinho da importância deles para você chegar para o professor de educação física, ele sabendo o quanto que ele pode pisar no acelerador. Eu acho que essa é a palavra de ordem. E hoje as pessoas acho que pisam no acelerador sem entender o que a máquina suporta. E a máquina vai pifar, né? Fala um pouco sobre isso para a gente, dessa experiência aí. Então, Rodrigo, acho que é muito importante a gente estar tendo esse tipo de divulgação. Nós somos profissionais da saúde, e assim como o público leigo, a gente tem que divulgar mais isso. A importância, porque o exercício é fundamental. Sem ele não tem como a gente viver. A gente esquece que animal, a gente ficar parado sempre vai ser pior. Então, ao mesmo tempo, a gente quer que todo mundo que está sedentário, 2/3 da nossa população é sedentária, isso é muito preocupante. Então, a gente quer estimular essas pessoas a fazerem exercício, que é fundamental para a manutenção e ganho de saúde. Então, a gente tem que divulgar a importância da avaliação pré-atividade, da avaliação do médico pré-atividade, para junto com a equipe, a quantidade da equipe de saúde, que é o educador físico, que é o fisioterapeuta, poder trabalhar e explorar da melhor forma possível o benefício do exercício e lá na frente a gente não ser pego de surpresa. Desde uma situação cardiovascular preocupante, até uma questão que a pessoa não se preparou e teve uma lesão, aí ela tem a lesão, não faz o exercício, desanima, enfim. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter mais divulgação disso, da importância da pessoa ter acesso, né? A gente estima que mais de 25 milhões de pessoas no Brasil nunca foram num cardiologista na população adulta. Isso é muito alto. Então, primeira coisa, a gente divulgar da sua importância. Ao mesmo tempo que a gente tem que divulgar da sua importância, a gente também não pode dificultar o exercício, né? O exercício ele é fundamental. Então, a gente como cardiologista, ou médico do esporte, ou clínico que vai fazer essa avaliação, também não pode ser uma situação de condição única.
Só faça se for, porque se a gente determinar isso, a gente vai prejudicar mais as pessoas, porque a dificuldade de acesso ao cardiologista. Então, a primeira coisa é divulgar, não proibir, divulgar. Ó, vai no cardiologista, faça avaliação pré-atividade, principalmente na população adulta. A nossa Sociedade de Cardiologia tem a nossa diretriz da avaliação pré-atividade que fala, acima de 35 anos, é fundamental você ter essa avaliação pré-participação mais invasiva, no sentido de exames complementares, tipo um teste de esforço, o eletrocardiograma, eventualmente o ecocardiograma, que a gente vai ver estruturalmente o coração, se a bomba está funcionando, e botar a pessoa no esforço, para a gente poder ver se ela tolera, ver a sua capacidade, ver comportamento da pressão arterial e ter dados para a gente poder auxiliar o colega educador físico na prescrição do exercício, pela condição da frequência cardíaca e ele saber de onde ele está partindo. Estou partindo de uma pessoa mal preparada, que está muito sedentária, e essa pessoa possa avançar. Ah, não, o teste já foi legal, eu posso avançar, eu já posso botar essa pessoa para correr, fazer uma atividade com maior intensidade e daí por diante. Acho que esse é o papel, a gente orientar e aí, a partir daí, ter essa divulgação maior. Se você parar para pensar dentro da sua fala, a gente já vê o quanto que isso é sério, né? Porque hoje a mídia, né, ela torna tudo algo muito comercial. Por exemplo, as corridas, né, as grandes corridas hoje lá, vamos citar a meia maratona do Rio, maratona do Rio, os eventos gerais de corrida. Eles querem número, né? E de uma certa forma isso era para ser bom porque estimula o cara a fazer uma atividade física. Mas ao mesmo tempo, eu conversando com um amigo que trabalhou na maratona, falou que, cara, a ambulância o tempo todo só passava recolhendo as pessoas porque realmente despreparadas, né? E iam muito mais pelo apelo motivacional do que de fato por estar em condição. E eu acho que isso, cara, é uma coisa que é um problema de saúde pública realmente, porque você pega uma maratona hoje do Rio com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e o cara tá ali brigando contra o peso, brigando contra a ansiedade, brigando com uma série de coisas, mas esse cara não fez um exame pré-participação. E ele começa a correr às vezes sem procurar um nutricionista, sem procurar um médico, sem procurar um educador físico, sabe? E eu acho que a gente está passando muito por cima de algo tão importante, né? E aí vem o que você falou, cara. Você foi delicado ao dizer que tem uma surpresa desagradável. Só que acho que é importante que as pessoas entendam que a surpresa desagradável pode ser a morte, virar óbito, né? E não tem o que fazer. Então, assim, pensando realmente nessa condição, coração como bomba, cara, o que você acha, ou se é possível dizer isso, o quanto que um coração teoricamente saudável, mais destreinado, poderia suportar sem correr um risco? Eu acho que isso é importante falar, porque a gente tem na educação física hoje fatores medianos ali que a gente pode oferecer de estresse que não são máximos, né? A gente trabalha com algumas condições submáximas, etc., para populações que não trouxeram nada para a gente de exame cardiológico, até para não afetar demais esse sistema. Mas como cardiologista, até onde você acha que esse acelerador pode ser pisado? Então vai depender muito da idade dos fatores de risco, né? Mas vamos partir do pressuposto assim, eu não estou fazendo nada, né? E aí eu vou para uma questão, os meus amigos vou lá correr a Maratona do Rio. E aí vamos pegar as condições ambientais daquele ambiente, né? A Maratona do Rio é clássica, como você falou, é um ambiente geralmente muito úmido, muito calor, né? Um número de pessoas muito grande. Então, os fatores ali, além do esforço físico da corrida, se a pessoa vai correr 5, 10, ou a meia maratona, ou eventualmente se for uma maratona inteira, quanto mais adverso é a situação, maior esse risco, né? Eu estou totalmente sedentário, eu vou dar uma corrida num ambiente com a temperatura está 20, 25 graus, o sol não está, a probabilidade de eu ter um evento ali é menor. Agora, se eu estou numa situação de alto estresse, a gente sabe que o nosso organismo vai produzir mais marcadores, mais situações que a desidratação,
o distúrbio, algum distúrbio eletrolítico, né? Um potássio, um sódio que altera a pele, a gente está transpirando muito, isso pode desencadear, sim, uma arritmia, e aí a pessoa ter uma situação adversa de fato, que é o último caso, que seria uma parada cardiorrespiratória. Então, você ir despreparado para uma corrida, principalmente se for uma corrida de 10, 21 para cima, isso é muito arriscado, né? Muito arriscado mesmo, porque você vai submeter seu corpo mal preparado, tanto o seu coração quanto a periferia, que a gente sabe que é importante, Sim. você trabalha com isso, né? A gente tem a bomba, mas a periferia é importante. Se eu tenho musculatura periférica, principalmente dos membros inferiores, que acarreta uma quantidade muito grande de sangue, e o meu condicionamento cardiovascular ruim, se eu for para uma corrida, principalmente uma corrida mais longa, de 10 para cima, a probabilidade aumenta muito. Então, é uma loucura. Se eu não estou treinando, fazer uma corrida, principalmente de 10 para cima, é muito arriscado, né? Desde, igual eu falei, uma situação de passar um mal e aí se sentir mal, uma hipotensão, uma lesão muscular, e aí ficar a pessoa que já não treina, faz uma lesão, tem uma lesão no joelho, tem uma lesão muscular, e vai ficar muito tempo ainda sem... Aí vira aquele ciclo, já não treina, mas treina, aí machuca, aí que não vai voltar a treinar. Então, fazer corridas acima de 5 km para quem está destreinado é um risco muito alto e que a gente quer evitar. Igual você falou, a situação que a gente... E aí as organizações, elas poderiam usar dos recursos que ela tem de estimular as pessoas, né? Se você vai vir aqui, a gente está lá, 30 mil pessoas inscritas, por que não fazer um folder, um vídeo, hoje em dia com as mídias, né? Você faz a inscrição, ganha a mídia, um profissional educador físico, um médico, um nutricionista falando, você se preparou? Que geralmente eu já participei, a gente faz essas inscrições muito antes, né? 1, 2, 3 meses antes. Será que nesse aplicativo, ou nas redes mídias sociais, você não poderia receber um vídeo do educador físico muito rápido? Você se preparou? Você está treinando? Você foi no seu nutricionista? Você se preparou para a sua alimentação, sua hidratação durante o esforço? O seu cardiologista te viu? Está tudo legal mesmo? A gente está aqui querendo te receber. Você não é uma mensagem assim, né? Tô doido para te receber aqui no esforço, na prova, mas você se preparou, você treinou, né? Tão simples, né, muito simples. Então, e por quê? A gente que trabalha, eu posso falar isso, que trabalho com exercício porque eu sou apaixonado por exercício, faço a cardiologia, mas tento ir muito para esse lado. É tão bom o que o exercício pode trazer para a gente, mas quando a gente tem um evento, isso é péssimo. É péssimo porque aí a mídia, principalmente a mídia leiga, joga aquilo lá em cima. Aí as pessoas que já são sedentárias, vê alguém tendo uma parada cardíaca no momento de lazer, fala, deixa eu ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, mas aí vai ser pior para ela lá na frente. Reverso, Isso acontece. A gente vê até uns memes, né? Lá, o cara tava correndo fazendo exercício e morreu. Eu tô sentado, tomando cerveja, eu tô de boa. Você falou de uma coisa aí, cara, que assim, importante, a gente tá falando de corrida, mas eu peguei um caso, na verdade o cara simplesmente travou a coluna, mas a condição que ele travou a coluna, que é interessante, eu queria que você falasse um pouco disso. Esse cara é um fisiculturista, que isso acontece também com os lutadores, a gente sabe disso, né? Que para bater peso, desidratou. E ele na véspera da pesagem do fisiculturismo, ele estava com 9 quilos acima. E por acaso, esse cara estava terminando medicina, ele tomou um diurético, foi fazer sauna, e no dia seguinte, pela manhã, ele fez uma hipocalemia. Quase foi dessa para melhor, né? E ele descendo a escada, ele se desengonçou, segurou de qualquer jeito e travou a coluna. Nossa. A coluna só foi o menor dos problemas. Mas, cara, você falou da desidratação. E fala um pouco sobre isso, porque virou moda, não somente a perda de peso para a competição, mas, por exemplo, os caras fazem manobras de fisiculturista, né, que é hiperidratar para aumentar a diurese e diminuir, então, sei lá, ficar mais sequinho. O cara faz isso hoje para sair à noite no final de semana, né? Fala um pouco dos riscos da desidratação para o coração. Então,
quando essas atividades de competição, que as lutas, o fisiculturismo tem, eles acabam trabalhando muito com isso, né? Eles querem competir numa categoria que eles entendem que poderia ter um melhor desempenho, então eles acabam tendo essa perda de peso próximo à atividade muito abrupta, né? E essa perda de peso só tem uma situação, perder líquido, né? Se eu vou perder 5, 10, 15, o Anderson Silva teve vezes que ele perdeu 16 quilos. Eu já vi perder 18 numa semana. Pré-competição. Então, só para a gente perder isso, e sem você perder massa magra, porque eles precisam da massa magra, é desidratando. Então, mas ao perder líquido, a gente perde eletrólito, a gente perde principalmente muito sódio, e aí esse profissional, ao ter tomado um diurético, e a maioria dos diuréticos, o diurético de maior potência, faz a gente também perder potássio. E aí foi a hipocalemia que você falou, que é o potássio baixo, de alto risco cardiovascular. O potássio é um íon fundamental para a nossa contração cardíaca e para a geração do impulso elétrico que faz o coração contrair. Distúrbios do potássio, o risco de arritmia é muito, muito alto, né? Se a gente pega um potássio, que a gente tem um potássio normal de 3,5 a 5,5, abaixo de 3, e não é tão difícil fazer numa perda de líquido tão grande associada a diurético, né? A partir de 3, 2,5, o risco de fazer arritmia maligna que leva a uma parada cardíaca é muito alto. Então, e por a gente trabalhar com saúde, a gente fala que isso é totalmente contraindicado, né? Para não fazer de forma alguma. A gente sabe que se é um profissional, ele compete, ele precisa disso, mas ele também está ciente que para isso, se ele vive disso, ele ganha dinheiro com isso, ele está ciente que o corpo dele é o instrumento do trabalho e está sendo colocado em risco. Aí tem o distúrbio do sódio, porque nessa questão da desidratação a gente tem a questão, geralmente é mais para o sódio. Esse que você falou, esse exemplo que você deu, foi o potássio porque teve o diurético junto. Isso que os fisiculturistas fazem, de às vezes fazer hiperidratação para depois secar, porque ao estimular a urina, ao urinar bastante, a gente vai perdendo sódio. Sódio. Ao ficar com esse sódio mais baixo, a gente consegue ter essa sensação que a gente, uma hiponatremia, o nome técnico, mas a gente fica com essa sensação mais seco. Por quê? Você perdeu o sódio, né? O líquido que a gente chama no terceiro espaço, ele sai dali, então a pessoa fica com aquela sensação que está seca mesmo, e o fisiculturista precisa muito disso. Então eles fazem tem os esquemas, eles vão tomando 3, 5, 10, 8 litros de água por dia. Chegam a 10 litros. Chega a 10 litros para quê? Porque eles vão perder muito sódio e lá na frente com esse sódio baixo eles conseguem ter esse líquido indo para o terceiro espaço, indo por vaso sanguíneo, saindo do terceiro espaço, que é o músculo que a gente vai ver. Então é muito arriscado também. Então a gente fala que várias situações de atividade física, esporte, de cunho profissional, é por isso que a gente fala que eles não é sinônimo de saúde. Ser atleta de competição e principalmente algumas atividades, isso não é sinônimo de saúde. Então, o garoto que está em casa que quer ficar mais forte, seco, entenda que o profissional que está fazendo aquilo ali, ele está colocando a sua vida em risco, porque a profissão dele é isso, e ele sabe que ele quer arcar com esse risco. Mas você, garoto, que está lá treinando, quer ficar mais seco, vale a pena você botar seu risco para sair mais bonito na noite? Porque é risco mesmo. E a gente vê pessoas que pré-competição morrendo na sauna, alguns lotadores disso. Então, acho que a gente que não vive, quem não é atleta profissional, reflita sobre essas atitudes que são muito maléficas para a saúde, mas quem vive do esporte sabe que vai ter esse risco e ele assinou embaixo, vamos dizer assim, né? Eu, por mim, já podia acabar o programa, tá? Porque tudo que eu defendo eu já acabei de ouvir e é muito bom ouvir isso de você, né? Porque a gente às vezes faz o comentário e aí é aquele papo do velho gordinho, né? Porra,
você tá gordinho, o negócio é ficar dessa maneira, fibrado, veia dilatada e seco. Só que, cara, se você colocar hoje, estatisticamente, dessa galera, tô levando só para o pessoal que gosta dessa vida, como é que eles chamam lá? De lifestyle, né? Que 100% deles, só 1%, 0,8% compete. E os caras querem, os outros 99%, eles querem fazer o mesmo que o atleta faz, sem ter as condições do atleta. Só que esse mesmo cara, às vezes fica fortão e vai para a noite e ingere álcool, né? Que já vai, que acaba de completar. Pode desidratar mais ainda. O problema. Então, assim, eu fico feliz de estar tendo hoje essa oportunidade de estar falando isso. Espero que chegue a muitas pessoas, porque é difícil explicar pro jovem, né? Ele acha que isso é besteira, ele acha que aquilo é sinônimo de saúde. Eu fiz até um post essa semana falando sobre isso, cara. Que a estética nem sempre é saúde. Você pode, com hábitos saudáveis, até ter uma estética melhor. Mas que nem sempre ela é o primordial, né? E a gente vive um momento que isso tá aflorando muito nas pessoas, né? Todo mundo quer se diferenciar de alguma forma, quer ser melhor de alguma forma. E desde o cara que quer correr uma maratona, eu fiquei sabendo que na Maratona do Rio, teve gente que correu 21 num dia, 42 no outro, e que a prova permite isso. Sabe, condições para provar o quê? Eu vi o cara agora aí, não sei se você viu, eu posso estar falando besteira no número, mas ele fez, sei lá, mais de 100 Ironmans seguidos, acho que foram 105 Ironmans seguidos. Pra quê, cara? Assim, não entra na minha cabeça, não faz sentido. Como não faz sentido essas condições que a gente está discutindo. E eu falo sempre isso nas minhas aulas de educação física, porque o cara não mata na hora, né? Esse evento o cara morre, às vezes não está na nossa mão, né? Exatamente. E aí, porque se matasse na hora, na nossa mão, fazendo essas manobras, talvez as profissões elas se atentarem um pouco mais e as organizações desses eventos também. Vi que talvez a luta agora, a pesagem seja no dia, já melhora muito, né? Fisiculturismo também, eu acho que a pesagem deveria ser, talvez aí, sei lá, se possível um dia antes, para evitar esses problemas. Seria mais saudável para todo mundo. Porque é muito complexo. Você vê, eu vi lá em luta do cara com 18 quilos na pesagem, no dia seguinte come carboidrato, carba, né, faz aquela coisa toda e, volta com os 18 quilos em 24 horas. Cara, isso é uma agressão ao organismo de uma ordem, sei lá, cara, sem precedente. Agora vamos falar de uma outra coisa legal, ô Filipe. Hoje, a nossa forma de trabalhar na educação física, né, até o Cícero falou um pouco sobre isso, é trabalhar controlando o coração, né? A gente tem zonas, faixas de trabalho ali, que são compatíveis com o VO2 e a gente consegue, então, controlar as cargas de treino e, obviamente, com isso, evitar possíveis danos de overtraining, né, que é o excesso de treino, e, ao mesmo tempo, evitar também treinos que não produzam nada, né, que não causem estresse nenhum. Pensando no tempo, pensando no fator tempo, para uma pessoa sedentária, como cardiologista, eu vejo performance individual. Mas pensando como cardiologista, em quanto tempo você consegue sair de um coração, em média, né, sedentário, de um cara que simplesmente era um sedentário, não tem hábitos tão ruins assim, e o cara que está querendo mudar de vida, que esse coração passa a ter uma condição, uma eficiência boa. Existe uma média de tempo que o cara que faz exercício, que ele vai perceber, e como que essa eficiência, ele consegue perceber essa eficiência? Então, é muito individual isso, principalmente do histórico prévio. O que a gente vê é o seguinte, vamos pegar a população adulta, ainda não idoso, né? Que é a gama das pessoas que estão mais sedentárias, estão envolvidas, trabalhando demais, estudando demais, envolvidas
essa vida moderna maluca que a gente vem vivendo. Quando a gente pega uma pessoa que tem um histórico do exercício na infância, esse recondicionamento a gente vê que é mais rápido. Tipo, se a pessoa tiver associada a uma boa alimentação, está sendo bem orientada por um bom profissional de educação física, ela consegue ter já um benefício, uma sensação de melhora muito rápido, com 1, 2, 3 meses. Né? Quando a pessoa não tem o histórico do exercício, e isso vem associado a todas as questões que a gente falou, sedentarismo, alimentação, sobrepeso / obesidade, isso pode perdurar 6 meses a 1 ano. Isso a gente está falando que a pessoa se envolveu para, de fato, mudar seu estilo de vida. Né? Eu vou fazer um programa de exercício adequado, no mínimo de 150 minutos por semana, que é o que a gente preconiza, para a gente falar que a pessoa não, saiu do sedentarismo. A gente está até usando também a pessoa fazer 75 minutos por semana, desde que seja intenso. Sim. Sobre benefício, quem faz 75 de intensidade teve o mesmo benefício quem faz 150 de moderada. Alta intensidade vem com tudo, né? Exatamente. Mas aí voltando para essa população que é sedentária, é difícil a gente botar ela para fazer de alta intensidade, mas dá. Se não é o profissional, você sabe que dá. Então, por isso aí a importância da gente estimular na escola a criança a fazer o exercício. Porque quem tem uma bagagem, esse ganha rápido. A pessoa começa a ter essa percepção de melhora, que a gente pode medir num teste de esforço, num teste cardiopulmonar, que é aquele que a gente faz a avaliação dos gases, que é o melhor para a gente medir o VO2. Sim. Mas o principal é o benefício no dia a dia. Quando a gente fala em exercício, igual a gente falou, a pontinha lá, que é o cara que é atleta, né? Tem essa pressão para todo mundo ser lindo, malhado. Sim. É óbvio que todo mundo gosta de estar bonito. Sempre comenta sobre isso. Essa é a consequência. Você acha que você não vai querer estar com um corpo legal? Todo mundo quer, pô. Mas o que a gente quer do exercício, né, da atividade física, é o dia a dia. O que é o dia a dia? É o cara que está sedentário com 40, 50 anos, que está indo ali na padaria, comprar um pão, ou no mercado, vem com 5 quilos na mão, chega aqui com muita falta de ar. É o cara que quando chega em casa vai pegar o filho, que agora está com 5 anos, está pesando 20 quilos, e ele não consegue. Então a atividade física, a gente quer que ela traga facilidade para o dia a dia, né? Aí o cara começa a perceber, pô, eu não estou cansando mais. Eu estou subindo o lance de escada da minha empresa, do meu prédio, e não canso mais. Eu estou conseguindo jogar bola com meu filho. Perfeito. Né? Eu acho que esse aí é o objetivo. Então, e aí trabalha com autoestima, a pessoa passa a entender que ela é capaz. Pô, eu sou capaz de voltar a fazer um esforço físico. Eu sou capaz de vir aqui fazer uma caminhada, daqui a pouco eu estou correndo. Então, você trabalha com isso, você sabe disso, como que a pessoa vai mudando a sua forma de agir, sua autoestima, aí melhora a questão do seu sono, melhora o seu relacionamento com a sua família, melhora a questão sexual com a sua esposa. É isso. Né? O exercício, ele tem a finalidade de trazer a qualidade de vida. Aí eu falo que lá em cima, a cereja do bolo é a questão estética. Cara, eu tô melhor. Estava com a calça 46, agora estou com 44, né? Mas o benefício que vai estar tendo a pessoa diariamente de se sentir melhor, se sentir mais capaz, de ter essa fadiga. Na medicina a gente fala que hoje em dia a gente tem diagnóstico que a gente chama de fadiga crônica. Fadiga crônica. É o quê? A gente está sedentário, a gente está comendo mal, a gente está dormindo mal, a gente está estressado, trabalhando pra caramba, e a gente entra nesse ciclo. E aí é muito comum a pessoa chegar no consultório, cara, eu estou muito cansado. Chega no consultório, eu estou muito cansado. Aí a gente faz bateria de exame, não tem nada. Às vezes os exames laboratórios são normais, os exames cardiológicos, o hormônio. O que é essa fadiga crônica? É esse excesso de que a vida moderna está levando. E aí a pessoa fala, pô, o exercício vai melhorar a fadiga crônica? Vai melhorar. Porque você vai produzir hormônios, substâncias que vai te dar mais disposição, você vai dormir melhor, você vai conseguir fazer as atividades diárias do dia a dia com maior facilidade, e aí você vai combater a fadiga crônica
com exercício, comendo melhor. Aí uma coisa puxando a outra, Rodrigo. Se eu faço exercício melhor, eu quero comer melhor. Eu comendo melhor, eu já falei, cara, se eu comer melhor, eu estou me sentindo melhor. É como se desse start no motor. Né? Aí eu consigo dormir. Aí eu vou beber um pouco menos. Aí quando ele cria o hábito, amanhã, esse sábado, meus amigos chamaram para dar uma corridinha leve. Ele depois de estar treinando. Sim. Não vou sair hoje. Se eu sair hoje, eu vou tomar só uma cerveja, que amanhã cedo eu vou acordar para dar uma corrida. Ou vou lá na academia, vou lá no estúdio do Rodrigo, vai ter uma atividade lá que o Rodrigo me chamou. Não vou sair para beber. Então vira um ciclo de coisas boas que é o que gera saúde. Eu falo para o paciente, gente, eu não consigo te dar saúde. Eu trato a sua hipertensão, eu trato a sua doença coronariana. Mas ter saúde depende de você. É o que você come, o que você bebe, se você faz atividade física, se você está namorando, se você está tendo lazer, se você está dormindo bem. Isso eu não consigo fazer para você. Isso é gerar saúde. Eu estou vindo aqui na cardiologia consertando alguma coisinha. Você já está naquela fase ali que você está fazendo reparo, né? Já é um motor que está com defeito e você tem que começar a trocar peça, é quase que impossível, né? Mas a gente tem umas possibilidades ali. Mas já dá para ter que começar a regular aquelas coisas ali. E aí, indo para esse lado, cara, é legal você estar falando sobre isso. Eu sou de uma época, né? Eu sou mais velho. O cara tinha lá um evento cardíaco qualquer, infartou. Não, eu tenho, sei lá, angina. Faço uma arritmia. E antigamente era Raul Seixas, né? Senta no apartamento e espera a morte chegar. E hoje a gente sabe que não, né? Que o cardiopata, ele precisa do exercício, que o movimento é remédio, que o movimento, ele cura, ele auxilia, né? Só o fármaco, ele talvez não seja a solução dos problemas. E a população, no geral, ela hoje acredita mais ainda no remédio, né? No fármaco, do que no movimento. As pessoas, elas têm uma dificuldade de entender. Eu estava vendo alguns guidelines lá de doenças, né? Cara, eu não vi nenhum que o exercício também não fosse medicamento. Eu não me recordo, eu estou te falando porque eu dou aula na faculdade de grupos especiais e eu fiquei procurando uma série de doenças, cara. E eu não encontrei uma que o exercício não fosse recomendado. Até para o cara tetraplégico, a necessidade de tentar trabalhar a respiração, músculos respiratórios. E se tem uma dificuldade enorme, eu tento fazer um movimento pelo lado da educação física de mostrar que o movimento, ele é para a saúde, ele é muito mais do que a estética. Apesar disso ainda estar enraizado na nossa profissão. Mas eu tenho tentado mostrar que o movimento é remédio e a dosagem desse remédio é dada pelo professor de educação física, né? E que ele pode sim auxiliar e ser talvez um fator ali preponderante na cura ou na melhora exponencial daquela doença. E nada melhor do que trazer aqui um cardiologista para falar sobre isso, né? O que de fato, cara, o remédio, o movimento, o exercício pode trazer de benefício para o coração, e do coração isso se espalhar, você falou numa prévia, mas eu queria assim, que você falasse um pouco fisiologicamente do poder do exercício, né? Do poder do movimento. Acho que ninguém melhor do que o cardiologista para falar sobre isso. A atividade física, ela de fato, ela é a que mais previne mortes para qualquer causa. Se a gente conseguisse pegar todos os benefícios da atividade física e botasse numa pílula, a gente estaria, quem fizer isso, estaria trilionário. Porque resolvia todos os nossos problemas, ou grande parte deles. Doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças pulmonares, doenças do cunho da parte psiquiátrica, o exercício é tratamento, ele é fundamental. Então, falar em tratar alguém e não falar em exercício, a gente está tratando mal essa pessoa. Como você falou, toda pessoa, todo ser humano tem a sua dose do exercício. Eu estou na fila do transplante.
vou usar o Faustão agora, ele tinha um exercício para ele lá, com certeza, que era o fisioterapeuta trabalhando com ele. O tetraplégico, como você falou. E aí tem o outro extremo, que é o atleta, que vai fazer o exercício ao extremo. Então, não existe um ser humano que não possa fazer exercício. Ele está muito doente naquele momento. Então, o exercício para ele talvez vai ser uma fisioterapia. Vai ser algo muito leve, mas ele tem indicação. Na parte fisiológica, no exercício, ao fazer atividade física, a gente melhora o nosso condicionamento cardiovascular. Por quê? A gente faz vasodilatação. Vasodilatação, baixa pressão, né? Eu vou melhorar a performance do meu coração, porque eu faço dilato, ele vai ser condicionado, né? É como se, por isso que eu usei o exemplo do dia a dia. Se eu vou lá e faço uma corrida, uma caminhada intensa de 5 quilômetros, eu estou treinando o meu organismo, eu estou ganhando adaptações, principalmente cardiovascular, mas também periférica, para suportar aquela atividade que as atividades diárias não chegam perto dela, né? Eu corri 5 km, então andar e ir no mercado é nada, né? Perfeito. Então as adaptações que o exercício traz é para facilitar a nossa vida e trazer saúde. Então é vasodilatação, modular melhor o nosso sistema parasimpático, né? Por isso que a gente fala assim, o cara tem frequência de atleta, de corredor. Por quê? O cara que faz atividade aeróbica de alta intensidade, ele modula melhor a sua atividade parasimpática e ele no repouso, o coração dele bate a 50. Aí vamos fazer uma analogia de gasto energético. Eu estou sedentário, eu estou sentado aqui agora, sedentário, se eu fosse sedentário, meu coração está batendo 90 vezes por minuto. Não, agora eu sou um cara ativo, faço atividade. O meu coração está batendo a 50 por minuto. Só da gente fazer essa analogia energética, meu coração bateu 50 vezes em 1 minuto para me dar condições de estar aqui vivo, falando, respirando. O sedentário vai bater 90 vezes por minuto. Olha como que é o gasto energético nessa questão, né? Então, das adaptações fisiológicas do coração seria isso. Ao fazer mais atividade física, o nosso coração trabalhando, precisando fazer essa modulação, essa adaptação, a gente aumenta a nossa neogênese. O que é isso? Formação de novos microvasinhos sanguíneos. E aí a gente tem as nossas artérias principais no coração, neogênese, a gente forma pequenos vasinhos que servem como pontes. Quando a gente vai operar um paciente, o que a gente faz? Ponte de safena, ponte de mamária. Então, uma pessoa muito ativa, ela vai com o tempo gerando essas pontes naturais. Então, por um azar lá na minha vida adulta, com 90 anos, se eu tenho um entupimento aqui, mas eu, por anos e anos fazendo atividade física, eu criei uma ponte que bypassou, irrigou ali onde estava entupido. Então, outro benefício do esforço físico, da atividade física, é criar mecanismo de adaptação do coração para ele estar mais bem perfundido, ele tem uma condição do sangue percorrer melhor, né? E aí aumenta a sua capacidade pulmonar. Se a gente for falando das benefícios do exercício, a gente vai ter que ficar 5 horas. Uma semana. Então, mas focando só na questão cardíaca, o benefício, resumindo, é isso. A gente forma novos vasos, a gente diminui marcador inflamatório. O que é esse marcador inflamatório que o cigarro faz, que o diabetes faz, a gente ter o estresse, né, a má alimentação com muita gordura? A gente gera inflamação no vaso sanguíneo do coração, o nosso organismo vê que está inflamado ali, ele gera um tampão de alguns tipos de células. Essas células começam a atrair gordura, forma a placa de gordura, é assim, processo inflamatório. E o exercício combate esse processo inflamatório. Então, o exercício ele vai diminuir muito a nossa chance de ter um entupimento, uma placa de gordura. Ele vai fazer o condicionamento da nossa frequência funcionar melhor. Ele vai fazer a gente formar novos vasos sanguíneos, né? Essa adaptação do coração, ele tolera mais o estresse. Por que no Covid, de uma forma geral, quem tinha bom condicionamento, um atleta,
lidou melhor que quem não tinha. Adaptação. Você imagina, eu estou com uma infecção grave, meu organismo já é submetido a um grande estresse, mas um coração adaptado, que está adaptado no exercício, pela corrida, pela musculação, pelo crossfit, pela natação, ele tolerava um esforço X. A doença Perfeito. não chegou próximo desse esforço. Então, as adaptações da atividade física, elas é como se a gente estivesse sempre preparando o nosso corpo para tolerar o mínimo, que é viver, fazer as coisas, mas por estresse. E um Covid, qualquer um podia pegar a doença. Ela estava aí, não é uma doença que a gente vai adquirindo pelo nosso condicionamento, sim. Né? E interessante você falar isso, porque assim, a gente também vive uma outra condição, né? Dessa melhoria, dessa melhor adaptação do coração. E aí eu queria entrar nessa parte também, porque a gente falou um pouco aqui do corredor e um pouco do cara que treina a força. Em relação às adaptações do coração, a gente teve uma discussão legal lá no laboratório, que o Pollock, né? O Pollock falava que correr era a solução da saúde. E ele defendia que você tinha que então ter capacidade de VO2. No final da vida, o Pollock volta e fala, não, o treino de força também é importante. Né? E acho que talvez o melhor legado que ele deixou pra gente foi essa compreensão. E ele falava o seguinte, que você mais jovem, por ter uma capacidade maior de ter massa magra, você então deveria treinar a capacidade cardiovascular. E você envelhecendo, isso se inverte. Né? Então, isso também tem um efeito para o coração. O treino de força, né, e o treino cardiovascular. Se falava também muito da hipertrofia do ventrículo, né? Em relacionado ao treino de força e o aumento da câmara do treino cardiovascular. E, passado o tempo, isso poderia levar um coração a ser forte ao ponto de, se você trabalhasse demais a hipertrofia ventricular e nada de cardio, você teria um coração forte, mas pouca condição de volume. E vice-versa, né? Se aplica. Você podia falar um pouco sobre isso? Isso é muito bacana, porque cada dia que passa a gente entende que a gente tem que trabalhar todas as valências, né? A gente tem que ter o exercício parte aeróbica, que é fundamental, é a corrida, é a bicicleta, é a natação, ou atividades dinâmicas, mas a atividade de contra-resistência é fundamental. E aí eu vou um pouco além. Não adianta eu ter capacidade aeróbica, eu ter força, mas se eu não trabalhar equilíbrio, você trabalha muito com equilíbrio Sim. aqui, né? Isso é fundamental também. Flexibilidade. Sim. Não adianta eu ter uma capacidade de correr bem, ter músculo. Se eu não trabalhar minha flexibilidade, aí eu com 60 anos não vou conseguir amarrar meu sapato. Sim, sim. Né? Então, pensar na questão do exercício é trabalhar todas as valências. Então, atividade aeróbica, a gente, não, é muito bom para o coração, muito bom para o coração. Mas com o tempo a gente viu que a atividade de contra-resistência, de manutenção de massa magra é fundamental, inclusive para o coração. Inclusive para o coração, exatamente. Inclusive para o coração. Então, a gente tem que estimular os nossos pacientes, as pessoas que procuram e divulgar, que tem que trabalhar todas as valências. A aeróbica é importante, mas a de resistência é importante. Na cardiologia, por muitos anos, só se valorizou, de fato, a atividade aeróbica. E, não, na atividade de resistência, vamos usar o exemplo da musculação, a gente trabalha muito com valsalva, né? A gente prende muito a respiração. Sim. E aí isso faz a pressão subir. E aí, então, logo, não, hipertenso não pode fazer atividade de força, porque ele vai fazer muito valsalva, ele vai prender muita respiração e a pressão vai subir. E viu que se o hipertenso estiver bem medicado, isso é bom para essa adaptação para ele. Por quê? Se ele está fazendo o esforço, a pressão vai subir? Vai, mas ele está vasodilatado. O músculo precisa do sangue chegar ali.
Então, com o tempo, a gente viu que tem que ter as duas. E aí você falou algo que eu acho muito bacana a gente relembrar. Se a gente tivesse que escolher quem tem que fazer atividade de resistência, de força, é o idoso. E ao falar que uma senhora de 80 anos vai vir pegar peso, culturalmente fala, não, manda a vozinha caminhar só. Não, ela que mais precisa pegar peso. Um moleque de 18 anos, ele não vai perder massa magra fácil. Exatamente. Mas ele que está na academia. Então, deixa ele na academia, não vamos tirar não, mas vamos trazer a vozinha de 90 anos. Porque ela que vai perder massa magra, ela que vai ter osteoporose, a proteção para os ossos, principalmente da mulher idosa, da atividade de resistência, é muito importante. A gente fala, não, toma cálcio, toma leite, aí um monte de propaganda, suplemento, cálcio. Bota para ela fazer atividade de força. É simples, né, cara, que eu te falo. São resoluções simples. E uma outra coisa muito legal, falando, né, dessa parte que eu sou apaixonado, o duplo produto, né? A gente vê que o duplo produto, para a galera que está vendo a frequência cardíaca, às vezes a pressão arterial sistólica daquele instante do movimento, né? E a gente viu que no treino de força, às vezes o duplo produto é muito menor do que no treino intenso aeróbio, no treino de VO2. Então, se você pensasse em risco cardiovascular, se o cara já tem algum problema, a possibilidade do aeróbio de alta intensidade levar ele a um evento era muito maior do que do treino de força. Ou seja, não batia com essa ideia de que o hipertenso não podia fazer treino de força. Né? No teste de esforço, é normal, no pico do esforço, e é uma atividade aeróbica, que é a caminhada ou a corrida, ele bater 200, vamos falar de forma popular, 20 de pressão, 21, 22, no pico do esforço físico. E aí, alguns autores falam, não, a partir de 24 é o limite. Tem gente que prefere não parar o teste. Não, se ele está tolerando, mas só para dar um exemplo, ele chega com pressão de 20, 21, 22 no pico da corrida ou da caminhada, se for um mais idoso, vai chegar, porque o esforço dele máximo aeróbico, que é uma caminhada com rampa, né, que a gente usa a inclinação da inclinação. É exatamente o que você falou, a pressão sobe muito ali. Sobe muito. E é legal porque assim, o cara às vezes chega com a pressão um pouquinho alterada e às vezes o cara, não, para aí, vai embora para casa. Não, cara, calma aí. Vamos tentar trazer para uma atividade que a gente consiga controlar e melhorar isso aí, porque às vezes você ficou estressado com algo, né? Ou então, sei lá, respira 5 minutos, vamos aferir de novo para a gente poder trabalhar e não vai embora para casa, você não vai trabalhar. Eu acho que ele está perdendo um dia de cuidar da saúde dele. E isso aí, cara, isso é um barato porque infelizmente a gente em 2023 ainda tem essa cultura do cara não vir treinar força aqui, do idoso não estar aqui. Estava conversando com o Rodrigo aqui no estúdio hoje de manhã, aliás, hoje à tarde, e ele, cara, não estou vendo o idoso aqui. E eu falo, o que está faltando para trazer o idoso para cá? Porque ele precisa. É o que mais precisa. Ele precisa. E a gente tem condições hoje de estar oferecendo algo melhor a ele. Então, assim, essa parte cultural nossa de espera a morte chegar, tem pressão alta, não pode fazer atividade, idoso não faz força. Eu acho que nós profissionais da saúde, estamos pecando em algum momento nessa informação, porque ela não chega com clareza a essas pessoas, ela não chega. A gente peca mesmo na questão da educação mesmo, que aí acho que tem que trabalhar a sociedade como um todo, né? Na escola, mesmo desde a infância. Sim. Me chama muita atenção, Rodrigo, assim, como que impacta na qualidade de vida do idoso não ter força, não ter sua massa magra preservada. Porque é levantar da cadeira. Se você não tem quadríceps, você não consegue levantar de uma cadeira. Você tem dificuldade de subir um lance de escada. Aquilo que eu falei, você não consegue pegar seu neto, seu cachorrinho no colo. Isso é muito impactante. Para a gente que é mais novo, parece que... mas ele não conseguir levantar de uma cadeira. Às vezes no consultório eu vejo isso, a dificuldade do idoso que está sedentário, nunca fez atividade física, não conseguir subir na escadinha, aquela dificuldade de coisas mínimas. A falta da massa magra, ela impacta muito na qualidade de vida do idoso, mas absurdamente, porque o mínimo levantar, andar, ele não consegue fazer. Olha o impacto disso, né, de qualidade de vida, né? E é interessante isso, cara, porque assim, tem coisas que não estão nos livros, né?
quando a gente fala de exercício. Muitos idosos, às vezes eles falam assim, não, cara, eu não consigo levantar, não consigo. Não, vamos levantar uma, vamos levantar duas. A literatura não preconiza 2, 3 movimentos. Mas na prática, a gente vê que esse degrauzinho dá para ir subindo, né? Que a gente consegue otimizar ele com o peso do corpo dele. Tem gente que acha que precisa de coisas mirabolantes para fazer exercício com idoso. E às vezes ele consegue trabalhar flexão na parede, ele consegue sentar, levantar com um saco de arroz. E sei lá, cara. Eu acho que a gente tem muitas desculpas, né? Põe muitas desculpas, põe muito problema. E a cultura do exercício, ela ficou para o cara que é jovem. E, na verdade, eu costumo falar sobre envelhecimento nas aulas, que, na verdade, o envelhecimento, quem poupou mais, vai envelhecer melhor. E o que é poupar na vida jovem? É se alimentar bem, é fazer exercício. Você está criando ali um crédito. Porque o envelhecimento vai lançar a mão. Todo mundo vai perder. Né? Mas o cara que tem mais, ele vai demorar mais. Então, ele vai ter um envelhecimento mais saudável. Isso se aplica, obviamente, ao coração. Agora, uma outra coisa, Filipe, que é interessante, se tinha também comentários de exercícios de alta intensidade demais serem maléficos, porque a frequência alta demais poderia também, no próprio músculo cardíaco, né, causar algum dano, causar algum excesso por ser realmente, talvez, exagerado a quantidade. A gente sabe que a dose é importante, né? E aí entra uma preocupação que é a preocupação intensidade com volume. E eu estou dizendo isso porque isso é um ponto que a educação física está pecando, né? Ela começou a trabalhar as altas intensidades, positivo, a gente sabe que o benefício do lactato hoje é uma coisa... Pô, os caras estão colocando lactato dentro do cérebro quando o cara faz AVC, pô. Os caras estão botando lactato porque é glicogênio, né? É glicose, vai alimentar o sistema e vai auxiliar reparo. Mas enfim, o cara quer fazer às vezes treinos de alta intensidade com um volume gigantesco para um cara mediano, treinado. Vamos botar um cara saudável, treinado. Esquece o atleta. Outro dia eu estava vendo um cara, que eu li um protocolo de HIIT de ciclista, 4x4. Eu falei assim, meu Deus, cara, 4x4, para qualquer um de nós aqui, é sobre-humano. Mas o ciclista de alta performance, ele consegue. E o cara quer replicar isso no cara na academia, quer treinar, apenas treinado. E aí eu te pergunto, ele é treinado, mas eu estou dando a ele uma dose altíssima. Isso, de fato, a nível cardíaco, pode prejudicar o músculo cardíaco, o coração, ter algum dano maior a ele, por ele trabalhar, talvez, numa excitabilidade muito mais alta do que a normalidade para ele? Poder pode, né? Assim, se for uma pessoa moderadamente treinada, primeiro, eu fico na dúvida, Rodrigo, se realmente ele vai conseguir fazer 4x4 na intensidade máxima. Eu também fico, mas tudo bem. Um cara que não é atleta de ponta, né? Porque aí, falando em intensidade máxima, ele vai trabalhar ali próximo de 100, 120 do VO2 dele. O cara não entende que até para chegar na intensidade máxima ele vai estar muito treinado. Então assim, aí talvez a gente interroga isso. Será que é o treino máximo mesmo dele? Sim. Ele está fazendo esse 4x4 numa intensidade tão alta? Aí dá para interrogar, porque não é fácil. Não é fácil. Mas aí entra nessa situação. Se a gente está submetendo o nosso corpo a um grande estresse, aumenta, sim, eventualmente o risco da gente ter algum tipo de desconforto, eventualmente numa questão de uma arritmia. Se a gente está falando de um cara assim, de 45, 50 anos, né? Assim, se a pessoa começa a trabalhar muito no seu extremo, se ela não está preparada para aquilo, vamos falar isso, preparado para aquilo. Não, eu estou treinando, estou dando as minhas adaptações, estou aumentando gradativamente a minha capacidade, eu não vejo problema não. Eu sou da linha que, se for muito bem orientado e bem treinado,
O cara pode treinar em alta intensidade com 50 anos, com 60 anos. Não, pô. Só porque com 60 anos a intensidade não é mesmo no 20. Isso que a gente tem que entender. Minha preocupação, na verdade, é o volume da intensidade. Um volume muito grande para intensidade muito alta, para um cara que não é atleta. E aí eu acho que assim, é um risco pequeno. Eu acho que é pequeno. Eu acho que o risco é pequeno. Eu acho não. A literatura mostra isso. Se a pessoa estiver bem treinada, mas é um risco desnecessário. É um risco desnecessário porque aí volta naquilo que a gente estava falando, assim, o quanto vale eu tentar, eu que gosto muito da atividade física, mas não vivo dela, amanhã a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter nossa vida, quanto vale eu ficar me expondo para treinar igual um atleta, com qual benefício? Vou te dar um exemplo assim básico. Eu vou usar o suplemento X, não vou usar nome nenhum para nem falar bem nem mal de nenhum suplemento. Felipe, com a minha idade, para ver se eu consigo, em vez de pegar X no supino, pegar X mais 2 quilos. Qual o impacto, qual a diferença para mim, como uma pessoa que faz atividade porque gosta, estou tendo benefício estético, sem falar isso que é mentira, mas se eu pego X e X mais 1 quilo, ou X mais 2 quilos, qual a diferença para o Filipe, que amanhã vai ter que ir lá trabalhar para o consultório dele? Nenhuma. O cara que compete, 1 segundo faz a diferença para ele. Para a gente não vai fazer. E aí vale a pena eu me expor em vários aspectos, ou até financeiro. Não, vou investir no suplemento tal, porque eu vou pegar mais 5% de massa. Não, isso é legal o que você está falando, porque eu vou até além. Eu falo para os meus professores aqui assim, cardiologista. Eu falei isso outro dia, acho que você ouviu. O Filipe está aqui, cardiologista, vai treinar com você agora. Ele quer saúde. Para que você vai exaurir o Filipe se na hora que ele sair daqui ele vai ter que operar tua mãe no coração? Tu vai querer fadigar realmente o braço dele? Será que você vai querer fadigar mesmo? Será que você vai querer ir além? Ou será que você precisa deixar ele em condições simplesmente de ter o benefício do exercício para a saúde? Para que eu vou exaurir um cara que vai precisar de precisão, talvez por horas, para fazer uma cirurgia? Esse ponto é um ponto legal, assim, isso dá para a gente fazer outro podcast, porque a maturidade profissional minha hoje de tanto estudar faz eu enxergar isso com clareza. Talvez os garotos não. Isso vem com a maturidade. Só que isso é preocupante porque, assim, muitas pessoas ainda buscam os profissionais de educação física pela estética do profissional. Eu entendo que o professor tem que dar o exemplo também, como cardiologista, como o exemplo arrasta, né? Agora, nem sempre, porque o cara é um pouquinho mais cheinho ou um pouquinho mais envelhecido, que ele não faz atividade, não se alimenta. Eu já vi pessoas esteticamente bonitas e toda destruída. E o cara um pouquinho mais cheinho, não chegando a sobrepeso, mas não tendo definição, não tendo, né, um volume e com muito mais saúde. E às vezes a escolha do profissional, a educação física plantou isso em um dado momento, que o shape do profissional é o cérebro dele, né? Talvez o conhecimento. Isso é muito ruim porque eu canso de ver pessoas sofrendo com isso. Cara, assim, eu hoje, quando a gente tem tentado praticar aqui no estúdio muito acho que eu vou chamar de manual de boas práticas de atividade, sabe? O cara chegou aqui, respondeu o parquê, beleza, mas é um cara que já tem ali uma idade mais avançada. Poxa, cara, procura cardiologista, por favor. Ter essa orientação. A gente tem tentado fazer isso. Infelizmente ainda é um pouquinho remar contra a maré, mas uma hora a gente faz a maré ficar a nosso favor, né? A gente tenta, acho que ser certo nunca vai sair de moda, né, Filipe? E quando a gente fala de saúde de alguém, quando o cara está aqui entrando para pagar, quando o cara está pagando para a gente poder cuidar da saúde dele, a gente tem que ser responsável, né? E eu acho que está faltando um pouco de responsabilidade no nosso meio. No nosso meio, que eu digo principalmente a educação física. A medicina, você não tem como ir na casa do cara e pedir para ele consultar com você.
Mas hoje eu tenho certeza que vem muito mais gente procurar a atividade física de academia do que procurar o cardiologista. Então parte de nós, né, o profissional que recebe o cara para a prática, instruir que é necessário e que é essencial, né? É essencial, é fundamental. Mas a gente precisa deixar, a gente conversa até amanhã. Cara, chegamos no nosso final, tinha um monte de coisa para a gente conversar ainda. Vamos remarcar mais uma aí, porque foi legal pra caramba. Pô, obrigado. Você, né, o pessoal que está em casa não sabe, mas esse programa é gravado às sextas-feiras, às 21 horas, 21h30. E quem vem aqui vem de uma semana cansada e vem com o maior amor para oferecer para vocês saúde pelo movimento. Pô, cara, obrigado. Obrigado de coração. Sei que a sua rotina na sexta começa cedo, né? Passando visita no hospital. E tá com você aqui até agora, para a galera saber, quase 11 horas da noite. É um prazer imenso. Muito obrigado, tá, cara? Nada, eu agradeço, Rodrigo, assim, né, o convite. Não é sacrifício nenhum eu vir aqui falar de saúde, né? Falar do que a gente realmente acredita que vai impactar na vida das pessoas. Né? Então, é um prazer vir aqui fazer esse bate-papo, trocar essa ideia e essas informações, porque quando a gente faz o que a gente gosta, é tranquilo vir mesmo na sexta-feira, a gente vir aqui fazer esse bate-papo, sabe? Porque a gente, primeiro, é muito bacana isso. Primeiro é a credibilidade que você tem tudo que você vem fazendo, te elogiar nesse sentido também. Então a gente vir aqui participar e contribuir, e se empolgar. A gente queria falar mais coisas porque a gente vai se empolgando. É verdade. Mas, pô, precisando, tendo outras oportunidades, a gente vem aí, bate papo, porque é gostoso. E é gostoso e é fazer o que a gente acredita. Que é conscientizar, trazer a informação correta, conscientizar as pessoas terem qualidade de vida. Né? Eu não quero que as pessoas fiquem procurando para eu só passar remédio. Né? Eu quero ver as pessoas aqui treinando, fazendo atividade física, na rua, tendo qualidade de vida. É isso que né? A gente, como profissional de saúde, que a gente almeja. Então, agradeço mais uma vez aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. Galera, espero vocês no nosso próximo podcast. Esse já vocês vão curtir muito. Espero que vocês vejam de novo, porque tem muita informação que vale a pena. Você assiste um pouquinho, volta e fixa bem ela. Aguardo vocês então no nosso próximo podcast. Fiquem com Deus.